Isabela Mendes beijava Luzia quando os olhos do coronel Augusto de Barros Oliveira finalmente as encontraram através da penumbra do quarto. O homem jazia sobre a cama de mogno português, incapaz de mover um único músculo, além das pálpebras que piscavam freneticamente, testemunhando a cena que confirmava todas as suas suspeitas. Os lábios das duas mulheres permaneceram unidos por mais 3 segundos intermináveis, antes que Isabela se afastasse lentamente e encarasse o marido com olhos verdes, brilhando de sentimentos acumulados. "Está vendo, Augusto?", sussurrou a baronesa de 27 anos, sua voz carregada de anos de dor contida. "Está vendo o que você nunca conseguiu destruir dentro de mim? Este é o amor verdadeiro, algo que você jamais compreendeu." Suas mãos ainda seguravam delicadamente o rosto de Luzia, dedos brancos contrastando com a pele negra da mucama. O coronel tentou gritar, mas sua garganta produziu apenas sons abafados. O veneno de mandioca brava, misturado com sementes de mamona, já havia percorrido todo o seu sistema, paralisando os músculos, destruindo seus órgãos internos, transformando o homem outrora poderoso em prisioneiro de seu próprio corpo. Luzia, mulher de 24 anos, descendente de curandeiras do antigo Daomé, aproximou-se da cama com passos lentos. Seus olhos amendoados fixaram-se no rosto contorcido do senhor, que a maltratara incontáveis vezes desde que chegara à fazenda Boa Esperança. "Você está morrendo, senhor", disse ela com voz suave que contrastava com as palavras. "E nós duas fizemos isto. Eu preparei o veneno que minha avó me ensinou na África. Dona Isabela administrou cada dose no seu vinho, no seu caldo, na sua água. Juntas, acabamos com seu reinado de terror." Augusto tentou mover os braços em direção à sineta de prata sobre a mesinha lateral, aquela que convocaria os criados, que traria socorro. Mas os dedos que comandaram uma das maiores propriedades cafeeiras da zona da Mata Mineira agora mal conseguiam tremer. Isabela observou a tentativa com uma frieza que surpreendeu até ela mesma. Quando se tornara capaz de contemplar a morte de outro ser humano com tamanha tranquilidade, quando cruzara a linha que separava a vítima de alguém capaz de tirar uma vida, a resposta veio em cascata de memórias dolorosas. A primeira noite de núpcias em abril de 1849, quando Augusto a tomara com brutalidade, ignorando súplicas e lágrimas. As 3 gestações terminadas em abortos, provocados pelos maus tratos sistemáticos que o coronel continuava aplicando, mesmo sabendo que ela carregava vida no ventre. O terceiro bebê, perdido em novembro de 1850, aquele que a deixara sangrando por dias, mergulhada em febre e melancolia que beirava a loucura. E então Luzia, a mucama chegada em agosto daquele ano, parte de um lote de cativos comprados em leilão no porto de Juiz de Fora. A mulher cujas mãos delicadas curaram não apenas os ferimentos físicos de Isabela, mas também as chagas invisíveis em sua alma despedaçada. O relacionamento começara com compaixão, evoluíra para a amizade proibida, transformara-se em amor impossível que desafiava todas as leis divinas e humanas. Os primeiros toques acidentais durante os cuidados médicos, os abraços que se prolongavam além do apropriado, o beijo suave numa noite de janeiro de 1851, após Augusto maltratá-la com particular severidade, e depois a paixão desesperada que florescia nas ausências do coronel, quando as duas mulheres se trancavam nos aposentos e descobriam juntas uma ternura que Isabela jamais experimentara, mas o segredo não podia durar para sempre. Em março de 1851, Augusto a surpreendeu em abraço comprometedor nos jardins. A explosão de fúria resultara em 50 chibatadas que marcaram as costas de Luzia profundamente, seguidas pelo castigo severo contra Isabela, que a deixou ferida por semanas. Naquela noite, enquanto jazia no chão de seu quarto, Isabela tomara a decisão que mudaria tudo: sobreviver ou perecer, libertar-se ou ser destruída. Não havia meio termo. Luzia propusera o veneno, conhecimento ancestral transmitido por sua avó, que fora tanto curandeira quanto conhecedora de substâncias usadas em rituais de justiça tribal. A preparação fora meticulosa, raízes de mandioca brava moídas até formar pó fino, misturadas com sementes de mamona trituradas e folhas secas de comigo, ninguém pode. A combinação específica,
administrada em doses pequenas ao longo de semanas, provocaria sintomas que imitariam perfeitamente febre maligna, doença comum entre fazendeiros da região. Começaram na segunda semana de maio de 1851. Doses minúsculas no vinho do Porto que Augusto bebia após o jantar. O coronel adoecera gradualmente, queixando-se de mal-estar, náuseas, dores abdominais crescentes. O médico da família, Dr. Henrique Monteiro, diagnosticara a febre maligna e prescrevera sangrias e repouso. Ninguém suspeitara de envenenamento. Durante 2 semanas, aumentaram as doses metodicamente. Augusto definhava visivelmente, sua pele adquirindo tom amarelado característico de falência dos órgãos internos. Mas o plano quase desmoronara quando Benedito, o provador oficial da fazenda, falecera após testar o vinho. E depois Madalena, a escrava velha que descobrira o segredo e tentara chantagear Isabela, também precisara ser silenciada. 3 mortes, 3 vidas ceifadas para proteger o amor proibido e conquistar a liberdade. O peso dessas mortes adicionais ameaçava esmagar Isabela, mas não havia mais volta. Estavam comprometidas demais, mergulhadas fundo demais no que haviam feito. Agora, às 2 horas da madrugada de 14 de junho de 1851, na fazenda Boa Esperança, próxima à cidade de Leopoldina, o coronel Augusto de Barros Oliveira entrava na fase final. Convulsões sacudiram seu corpo, vômito escuro jorrou de sua boca, manchando os lençóis de linho importado. Seus olhos arregalados fixaram-se alternadamente em Isabela e Luzia, comunicando horror, ódio e, estranhamente, algo que quase parecia compreensão final. O homem que dominara com autoridade absoluta centenas de vidas, finalmente compreendia que subestimara as 2 mulheres que mais desprezara. Isabela inclinou-se sobre o marido pela última vez. "Isto é por cada surra", sussurrou com voz gelada. "Por cada bebê que perdi por sua causa, por cada noite de terror, por cada vez que tocou Luzia, sem seu consentimento. Morra sabendo que foram nossas mãos que selaram seu destino. Morra sabendo que o amor entre nós 2 foi mais forte que todo o seu ódio." Com um som gutural que ecoou pelas paredes forradas de seda francesa, Augusto convulsionou pela última vez. Seus olhos fixaram-se no teto, a vida esvaindo-se como água entre dedos. E então silêncio. O homem de 52 anos, que controlara uma das maiores propriedades da província mineira, jazia sem vida, morto pelas mãos das 2 mulheres que amavam uma a outra com intensidade que ele jamais fora capaz de compreender. Isabela e Luzia permaneceram imóveis por longos minutos, o silêncio quebrado apenas pelo tic-tac do relógio francês na parede. Então, lentamente, abraçaram-se. As lágrimas vieram finalmente, não de remorso pelo que fizeram, mas de alívio devastador e medo paralisante do que viria a seguir. Eram livres, mas essa liberdade fora comprada com um preço que jamais poderiam revelar. "Está acabado", sussurrou Isabela contra o pescoço de Luzia, respirando o cheiro de suor e ervas africanas que impregnava a pele da mulher que amava. "Ele se foi. Não pode mais nos machucar." "Não", respondeu Luzia com voz embargada, "mas o que fizemos vai nos perseguir para sempre. Tiramos 3 vidas, minha flor. Benedito, Madalena e agora ele. Somos responsáveis por essas mortes." Afastou-se ligeiramente para encarar os olhos verdes de Isabela. "Valeu a pena? Todo esse sangue nas mãos, apenas para podermos nos amar?" A pergunta pairou no ar carregado do quarto, desafiando Isabela a articular resposta que justificasse o injustificável. Mas antes que pudesse responder, ouviram passos no corredor. Alguém acordara. Em segundos a farsa teria que começar. A viúva enlutada chorando o marido perdido, a mucama leal consolando a senhora. Precisavam transformar-se em atrizes consumadas, ou tudo estaria perdido. Isabela soltou-se rapidamente de Luzia e assumiu posição ao lado da cama, segurando a mão inerte do coronel. "Agora", sussurrou com urgência, "vá chamar o Dr. Henrique. Grite que o senhor piorou subitamente." E Luzia, seus olhos encontraram os da mucama uma última vez. "Não importa o que aconteça depois, eu te amo, sempre te amarei." "E eu a você", respondeu Luzia, antes de correr para a porta
e soltar o grito que acordaria toda a casa grande. Acudam! O coronel está muito mal. Chamem o doutor com urgência. Mas para compreender como uma baronesa aristocrata e uma escrava africana chegaram ao ponto de eliminar um dos homens mais poderosos da zona da Mata Mineira, é necessário retornar 2 anos no tempo, quando seus destinos se entrelaçaram de forma que mudaria ambas para sempre. Isabela Cristina Mendes de Castro descendia de tradicional família mineira, enriquecida primeiro pelo ouro de Ouro Preto e, posteriormente, pelas lavouras de café que se expandiam pela zona da mata. Filha única do comendador Francisco Mendes de Castro, recebera educação refinada incomum para a época. Professoras particulares francesas lhe ensinaram literatura, música, pintura e línguas. Aos 25 anos, lia Balzac no original, tocava piano com habilidade admirável e pintava paisagens que revelavam talento genuíno. Mas todo esse refinamento cultural não a protegia das realidades duras do Império do Brasil em meados do século XIX. Mulheres, por mais educadas que fossem, existiam como propriedade transferível entre homens. Primeiro pertenciam aos pais, depois aos maridos. Não tinham voz, não tinham escolha, não tinham autonomia sobre os próprios corpos e destinos. O casamento com o coronel Augusto de Barros Oliveira foi arranjado entre as famílias em fevereiro de 1849. Augusto, viúvo de 50 anos, que controlava a fazenda Boa Esperança com seus 700 escravos, trabalhando em terras que se estendiam por léguas intermináveis, precisava de esposa jovem que lhe desse herdeiros legítimos. O comendador Francisco, por sua vez, desejava consolidar alianças políticas e comerciais com uma das famílias mais poderosas da região. Isabela foi informada, não consultada, sobre o casamento que determinaria o resto de sua vida. Conheceu o noivo apenas 3 vezes antes da cerimônia. Augusto apresentava-se sempre impecavelmente vestido, com modos formais que mascaravam a natureza violenta que revelaria apenas quando os votos matrimoniais selassem legalmente seu controle sobre Isabela. O coronel era homem alto, de ombros largos esculpidos por décadas cavalgando e supervisionando lavouras. Seu rosto curtido pelo sol exibia bigodes espessos e olhos cor de âmbar, que Isabela inicialmente considerou interessantes, mas que logo aprenderia a temer quando brilhavam com raiva. O casamento realizou-se em abril de 1849, na Igreja Matriz de Leopoldina. Foi evento social que reuniu toda a aristocracia cafeeira da Zona da Mata. Isabela usava vestido de seda branca importado da França, véu de renda belga, grinalda de flores de laranjeira nos cabelos loiros cuidadosamente encaracolados. Parecia noiva de conto de fadas, mas sentia-se cordeiro sendo conduzido ao matadouro. A primeira noite de núpcias destruiu qualquer ilusão romântica que Isabela ainda mantivesse. Augusto, embriagado pelo champanhe francês servido na festa, invadiu o quarto nupcial com brutalidade de conquistador. Não houve gentileza, não houve preliminares, não houve sequer palavras de afeto. Tratou-a com uma aspereza que a fez chorar, ignorando completamente seus protestos e desconforto. "Você é minha agora", disse ele com voz áspera. "Sua função é me obedecer e me dar filhos homens. Entendeu?" Quando Isabela tentou resistir, ele segurou seus pulsos com força que deixaria marcas escuras. "Não me obrigue a te ensinar obediência da maneira difícil." Aquela noite estabeleceu o padrão que governaria os meses seguintes. Augusto a procurava regularmente, sempre tomando o que considerava seu direito conjugal, sem qualquer consideração pelo bem-estar da esposa. Quando Isabela resistia ou reclamava, ele a punia com tapas que faziam seus ouvidos zumbir, golpes nos lugares onde as roupas esconderiam as marcas, tratamento severo que a deixava curvada de dor. A primeira gravidez veio em junho de 1849. Isabela sentiu esperança inicial de que maternidade iminente talvez suavizasse o marido, transformasse sua dureza em algo parecido com afeto paternal. Foi esperança cruelmente destruída. Augusto continuou suas investidas mesmo quando a barriga começou a crescer, tornando-se até mais agressivo quando ela implorava que tivesse cuidado com o bebê. Em setembro daquele ano, após confronto particularmente severo porque Isabela derramara café na camisa nova dele, ela sangrou copiosamente e perdeu o filho. O médico da família, Dr.
Henrique Monteiro diagnosticou aborto espontâneo causado por constituição fraca da senhora. Augusto culpou Isabela publicamente por ser defeituosa, incapaz de carregar filho até o termo. Privadamente, aumentou a frequência e intensidade dos maus-tratos, como se pudesse forçar a competência reprodutiva para dentro do corpo dela. A segunda gravidez terminou da mesma forma em março de 1850, e a terceira, aquela que quase custou a vida de Isabela, em novembro daquele mesmo ano. Após perder o terceiro bebê, ela permaneceu prostrada por semanas, febril e delirante, seu corpo recusando-se a curar adequadamente. Foi durante esse período sombrio que Luzia entrou definitivamente em sua vida. A chegada de Luzia chegara à fazenda Boa Esperança em agosto de 1850, parte de lote de 20 cativos que Augusto comprara durante leilão no porto de Juiz de Fora. Descendente de linhagem Fon, do antigo reino do Daomé, possuía beleza que combinava traços africanos delicados com porte naturalmente aristocrático. Sua pele era cor de ébano polido, seus olhos amendoados irradiavam inteligência aguçada, seus movimentos graciosos sugeriam educação anterior ao cativeiro. Diferente das outras escravas recém-chegadas, Luzia demonstrou rapidamente habilidades que transcendiam trabalho nos cafezais. Sabia ler e escrever em português, conhecimento adquirido clandestinamente enquanto servira em residência urbana antes de ser vendida. Dominava técnicas de cura tradicional africana, usando ervas e ungüentos para tratar ferimentos com eficácia surpreendente. E conhecia também plantas com propriedades perigosas, sabedoria ancestral transmitida por sua avó curandeira. Quando Isabela, ainda recuperando-se da perda do terceiro bebê, precisou de mucama pessoal para cuidar de sua saúde debilitada, escolheu Luzia contra a vontade de Augusto. O coronel preferia manter a esposa vigiada por serviçais mais velhas e menos perspicazes, mas Isabela, usando rara demonstração de teimosia, insistiu que apenas aquela jovem escrava possuía mãos delicadas suficientes para seus cuidados. Augusto, ocupado com expansão das lavouras e compra de novos cativos, cedeu temporariamente. Foi erro que selaria seu destino. Os primeiros meses seguiram padrões convencionais. Luzia despertava Isabela às 6 horas, preparava banhos mornos com pétalas de rosas, penteava os cabelos loiros, ajudava a vestir-se apropriadamente. Durante essas rotinas íntimas, descobriu a extensão completa dos sofrimentos que a senhora enfrentava. Os hematomas roxos e amarelados cobrindo braços e costas, as marcas de dedos no pescoço, as costelas possivelmente fraturadas que causavam dor aguda a cada respiração. A compaixão que Luzia sentiu transcendeu barreiras de classe e raça. Começou a aplicar cataplasmas de ervas cicatrizantes, massageando delicadamente as áreas machucadas, enquanto murmurava palavras de conforto em língua africana. Pela primeira vez desde o casamento, Isabela experimentava toque gentil, mãos que curavam ao invés de ferir. Foi durante uma dessas manhãs, enquanto Luzia tratava ferimento particularmente sério nas costas de Isabela, que a baronesa sussurrou confissão que mudaria tudo. Ele me maltrata quase todas as noites. Diz que sou defeituosa, que não consigo lhe dar herdeiros por ser fraca. Diz que deveria me mandar embora e arranjar esposa mais jovem. Luzia, esquecendo momentaneamente todas as hierarquias sociais, abraçou impulsivamente a senhora. Isabela agarrou-se à mucama como náufrago agarra tábua de salvação, soluçando intensamente. Quando finalmente se separaram, algo fundamental havia mudado. Não eram mais senhora e escrava, mas duas mulheres unidas por compreensão mútua de sofrimento. O relacionamento evoluiu gradualmente nos meses seguintes. Conversas prolongadas durante os cuidados médicos, onde Isabela descobriu que Luzia possuía inteligência brilhante e perspectivas fascinantes. A escrava falava sobre sua infância na África, filha de curandeira respeitada que lhe ensinara segredos das plantas medicinais e rituais ancestrais. Descrevia a vida onde mulheres de sua linhagem ocupavam posições de poder espiritual, servindo como intermediárias entre mundo visível e reino dos ancestrais. Essas histórias transportavam Isabela para a realidade alternativa,
onde mulheres podiam ser fortes, independentes e respeitadas. Mas Luzia também compartilhava conhecimentos mais sombrios. Falava sobre plantas que causavam sono profundo, outras que provocavam mal-estar intenso e algumas raras que levavam à morte. Sua avó, além de curandeira, fora também conhecedora dessas substâncias usadas em rituais de justiça tribal, quando homens poderosos abusavam de suas posições e precisavam ser detidos para a proteção da comunidade. Em troca, Isabela compartilhava seus próprios sonhos frustrados. Falava sobre paixão por literatura que o marido considerava inadequada para a mulher casada, confiscando livros que julgava subversivos. Revelava talento para a pintura que nunca pôde desenvolver completamente, porque Augusto ridicularizava suas tentativas artísticas. Confidenciava anseio por conhecer o mundo além dos limites sufocantes da fazenda, viajar para a Europa, visitar museus e teatros, viver experiências que enriquecessem sua existência além do papel de esposa decorativa. As demonstrações de afeto físico tornaram-se mais frequentes e ousadas. Toques que se demoravam durante penteados matinais, mãos que se encontravam durante as tarefas, abraços que se repetiam sempre que Isabela retornava de encontro particularmente difícil com o marido. Foi numa noite de janeiro de 1851, depois que Augusto a maltratara com particular severidade por ter derramado vinho em seu paletó novo, que o relacionamento transcendeu definitivamente para território proibido. Luzia, trabalhando silenciosamente para limpar ferimentos no rosto de Isabela, inclinou-se impulsivamente e beijou delicadamente o lábio ferido da baronesa. O beijo foi suave, quase maternal, oferecendo o conforto que nenhuma medicina poderia proporcionar. Isabela, em vez de recuar horrorizada como as convenções sociais exigiam, respondeu ao beijo com intensidade desesperada, agarrando Luzia como se a mucama fosse única coisa sólida num mundo que desmoronava ao seu redor. As duas mulheres se beijaram longamente, mistura de lágrimas que selava pacto silencioso de amor, proibido e resistência compartilhada. O romance que floresceu daí em diante foi intenso e desesperado, alimentado pela consciência constante do perigo que corriam. Durante ausências de Augusto, que viajava frequentemente para Juiz de Fora tratar de negócios, Isabela e Luzia roubavam momentos preciosos de intimidade, trancavam-se nos aposentos da baronesa, onde podiam finalmente expressar sentimentos sem medo imediato de descoberta. Compartilhavam ternura que contrastava com a dureza que Isabela experimentava nos braços do marido. Conversavam durante horas sobre futuro impossível, onde poderiam viver livremente, sem amarras de escravidão e casamento forçado. Numa dessas tardes de abril, enquanto Augusto negociava a compra de novos escravos em Juiz de Fora, Isabela pediu que Luzia lhe ensinasse a trançar cabelos no estilo africano. Sentadas no quarto iluminado pela luz dourada do fim de tarde, a baronesa posicionou-se no chão enquanto Luzia, sentada na cama, trabalhava delicadamente seus cabelos louros. Os dedos hábeis da mucama moviam-se com precisão ancestral, criando tranças finas e elaboradas que contrastavam estranhamente com a pele clara da aristocrata. "Na minha aldeia", sussurrou Luzia com voz nostálgica, "apenas mulheres casadas podiam usar este tipo de trança. Significava compromisso eterno entre duas almas." Isabela virou-se bruscamente, seus olhos verdes brilhando com lágrimas. "Então, faça em mim este penteado. Quero carregar marca visível de nosso compromisso, mesmo que ninguém mais compreenda seu significado." Quando Luzia terminou, ambas contemplaram o reflexo no espelho veneziano. Ali estava uma baronesa brasileira com cabelos trançados como esposa africana, símbolo perfeito da transgressão impossível que haviam construído juntas. Mas nem todos os momentos eram de ternura. Numa noite de maio, Augusto retornou inesperadamente embriagado de jantar na fazenda vizinha. Invadiu os aposentos de Isabela, exigindo seus direitos conjugais com renovada agressividade. Luzia, dormindo no quartinho adjacente reservado para mucamas pessoais, acordou com sons abafados de sofrimento. Espiou pela fresta da porta e viu Augusto tratando Isabela com extrema dureza. A escrava sentiu o ódio crescer em seu peito, mas sabia que qualquer intervenção resultaria em punição imediata e possivelmente fatal. Teve que permanecer imóvel, escutando os sons, mordendo o próprio braço para não gritar de desespero.
Quando Augusto finalmente saiu cambaleando, Luzia correu para Isabela e encontrou-a ferida e semiconsciente no chão. Enquanto limpava os machucados com mãos trêmulas, jurou silenciosamente aos ancestrais que aquele homem pagaria pela dor que infligia. Foi naquela noite, segurando a baronesa nos braços, que o plano começou a se formar em sua mente. Mas o segredo não podia ser mantido indefinidamente numa propriedade onde centenas de olhos observavam cada movimento da casa grande. Rumores começaram a circular entre escravos domésticos sobre proximidade excessiva entre baronesa e sua mucama. Comentários sussurrados sobre portas trancadas por períodos longos, sobre sons de conversa durante a madrugada, sobre olhares trocados entre as duas mulheres que transcendiam relação convencional. A situação agravou-se dramaticamente quando Augusto, retornando inesperadamente de viagem em março de 1851, surpreendeu as duas mulheres em abraço comprometedor nos jardins da fazenda. Elas julgavam estar sozinhas naquele canto isolado, protegidas por trepadeiras floridas. Mas o coronel, chegando em nova carruagem que adquirira, testemunhou beijo apaixonado que não deixava margem para interpretações inocentes. A explosão de fúria que se seguiu foi monumental. Augusto arrastou Isabela pelos cabelos até a casa grande, enquanto berrava palavras que faziam escravos se encolherem de medo. Ordenou que Luzia fosse amarrada ao tronco no pátio central, onde seria publicamente castigada como exemplo. A mucama recebeu 50 chibatadas, que marcaram suas costas profundamente, enquanto Isabela, forçada a assistir da janela de seus aposentos, gritava desesperadamente, implorando que o marido transferisse a punição para ela. Mas o castigo de Luzia foi apenas prelúdio para o que Augusto reservava para a esposa. Aquela noite, trancou Isabela no quarto e a maltratou com severidade que superou todos os episódios anteriores. Quebrou 3 de suas costelas, deslocou seu ombro esquerdo, causou ferimentos graves enquanto vociferava acusações de depravação, prometeu que venderia Luzia para a fazenda distante, onde seria usada da pior forma possível, destino considerado pior que morte para qualquer cativa. Quanto a Isabela, jurou que a trancaria em condições degradantes, onde seria forçada a servir aos feitores como punição por sua traição. Foi essa ameaça específica que cristalizou decisão desesperada na mente de Isabela. Enquanto jazia no chão de seu quarto, ferida gravemente, compreendeu com clareza absoluta que havia apenas 2 opções. Podia submeter-se passivamente, assistindo Luzia ser destruída e provavelmente sendo eliminada ela mesma em próximo ataque de fúria do marido, ou podia agir, removendo a fonte de terror que controlava ambas as vidas. A escolha, quando finalmente formulada em sua mente quebrada pela dor, pareceu inevitável como nascer do sol. Nos dias que se seguiram àquela noite terrível, Isabela e Luzia comunicaram-se através de códigos desenvolvidos ao longo de meses de convivência íntima, olhares significativos, trocados durante refeições, gestos sutis que passavam despercebidos a observadores casuais, bilhetes minúsculos escondidos em lugares que apenas elas conheciam. Lentamente, metodicamente, desenvolveram um plano que exigiria paciência e precisão absoluta. A eliminação de Augusto precisaria parecer morte natural, algo que não levantasse suspeitas entre médicos ou autoridades imperiais. Luzia propôs usar o veneno que sua avó lhe ensinara a preparar, extraído da raiz de mandioca brava, misturada com sementes de mamona trituradas e folhas secas de comigo ninguém pode. A combinação específica dessas plantas, quando administrada em doses pequenas ao longo de vários dias, provocava sintomas que imitavam perfeitamente uma doença comum entre fazendeiros da época, febre maligna acompanhada de hemorragias internas. Os médicos, acostumados a diagnosticar essas enfermidades tropicais, dificilmente suspeitariam de envenenamento deliberado. O plano exigia que Luzia tivesse acesso à comida e bebida de Augusto, o que não seria difícil, considerando que ela frequentemente servia as refeições na casa grande. Começariam com doses mínimas que causariam apenas indisposição leve, aumentando gradualmente a quantidade para simular progressão natural de doença grave. A morte, quando finalmente chegasse, pareceria a consequência inevitável de enfermidade que acometera o coronel,
apesar dos melhores cuidados médicos disponíveis. A execução do plano começou na segunda semana de maio de 1851. Luzia preparou cuidadosamente a primeira dose do veneno, moendo as raízes e sementes até formar pó fino, que dissolveu no vinho do Porto que Augusto bebia religiosamente após o jantar. A baronesa, presente durante a refeição, forçou-se a manter expressão neutra, enquanto observava o marido consumir a bebida, saboreando cada gole com prazer inconsciente de quem não imaginava estar ingerindo a própria morte. A primeira tentativa quase fracassou de forma espetacular. Na manhã seguinte à dose inicial, Augusto acordou com leve mal-estar e, desconfiado por natureza, chamou imediatamente o provador oficial da fazenda, um escravo chamado Benedito, que tinha função específica de testar toda a comida e bebida antes do senhor consumir. Isabela e Luzia observaram horrorizadas quando o coronel ordenou que Benedito bebesse do mesmo vinho que consumira na noite anterior. O escravo, homem de 45 anos que servia fielmente há décadas, levou a taça aos lábios com mãos trêmulas. Luzia sentiu náusea percorrê-la ao perceber que um inocente pagaria pelo plano. Mas Benedito, após beber quantidade generosa do vinho, não demonstrou qualquer sintoma imediato. O veneno de ação lenta precisava de horas para manifestar primeiros sinais, e o provador foi dispensado antes que qualquer efeito se tornasse visível. Augusto, satisfeito com o teste, atribuiu sua indisposição à comida pesada e voltou à rotina normal. Naquela noite, Luzia encontrou Benedito nos fundos da senzala. O homem estava muito mal. Seus olhos suplicavam por ajuda que ela não podia oferecer sem revelar tudo. "Perdoe-me", sussurrou ela em língua africana, segurando a mão do moribundo enquanto ele exalava o último suspiro. Foi a primeira morte que pesaria eternamente em sua consciência. Isabela, ao saber do falecimento de Benedito, chorou copiosamente, questionando se valeria a pena continuar com um plano que já custara a vida inocente. Mas Luzia, endurecida pela necessidade de sobrevivência, argumentou com lógica dura que recuar agora seria desperdiçar o que acontecera com Benedito. Precisavam terminar o que começaram. Os efeitos iniciais nos dias seguintes foram sutis. Teodoro queixou-se de leve dor de estômago, atribuindo o desconforto à carne que consumira no jantar. Nos dias subsequentes, as doses foram aumentadas gradualmente e os sintomas intensificaram-se. O coronel começou a sofrer episódios de náusea, dores abdominais cada vez mais intensas, fraqueza progressiva que o deixava prostrado por horas. Mandou chamar o Dr. Henrique Monteiro, médico da família que atendia a aristocracia da Zona da Mata. O doutor, homem de 55 anos, formado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, examinou cuidadosamente o paciente e diagnosticou febre maligna, doença comum na região que já havia ceifado vidas de vários fazendeiros importantes. Prescreveu sangrias regulares, aplicação de sanguessugas e repouso absoluto. Tratamentos convencionais que não fariam nada para deter progressão do envenenamento. Isabela e Luzia ouviram o diagnóstico com alívio mal disfarçado, conscientes de que o médico havia inadvertidamente fornecido cobertura perfeita para seu plano. Durante 2 semanas, mantiveram a administração metódica do veneno. Luzia misturava as doses no vinho, no caldo de galinha, até mesmo na água que Augusto bebia para aliviar a sede causada pela febre crescente. O coronel definhava visivelmente, perdendo peso rapidamente, sua pele adquirindo tom amarelado característico de falência dos órgãos. Os empregados da fazenda comentavam em sussurro sobre severidade da doença que acometera seu senhor, especulando se ele sobreviveria. No 10º dia de envenenamento progressivo, ocorreu incidente que quase revelou todo o plano. Padre Anselmo, vigário da paróquia local, veio administrar extrema unção ao coronel moribundo. O sacerdote, homem de 62 anos conhecido por sua perspicácia, observou cuidadosamente Augusto e depois voltou-se para Isabela com expressão estranha. "Baronesa, perdoe minha franqueza, mas já vi muitos casos de febre maligna em meus anos de ministério. Os sintomas de seu marido parecem diferentes. Há algo nos olhos dele que me faz recordar caso diferente que presenciei há anos em Ouro Preto." O coração de Isabela quase parou. Suas mãos gelaram
e ela sentiu suor frio escorrer pelas costas. Mas foi Luzia quem salvou a situação com rapidez impressionante. Padre, interrompeu a mucama com humildade calculada. Com todo respeito, o Dr. Henrique explicou que febre maligna pode manifestar-se de várias formas. Minha avó na África dizia que cada pessoa responde diferentemente às doenças. A metáfora simples distraiu o padre da linha perigosa de raciocínio. O sacerdote assentiu condescendentemente, atribuindo suas suspeitas à imaginação. Administrou os últimos sacramentos e partiu, jamais sabendo o quão próximo estivera de desvendar o que realmente acontecia. Quando ele saiu, Isabela desmoronou tremendo descontroladamente. Quase nos descobriu. Precisamos parar agora. Mas Luzia segurou seu rosto com firmeza. Não podemos parar. Augusto está fraco demais para sobreviver, mas forte demais para nos perdoar se recuperar. É tudo ou nada agora. Isabela desempenhava perfeitamente papel de esposa devotada, sentando-se ao lado da cama do marido durante horas, segurando sua mão com ternura falsa, enquanto aguardava pacientemente sua morte. Internamente, cada minuto ao lado do homem que a maltratara por anos era tortura adicional, mas sabia que precisava manter aparências para evitar qualquer suspeita futura. Luzia circulava silenciosamente pelo quarto, aplicando compressas frias na testa febril do coronel, oferecendo líquidos que continham doses cada vez maiores do veneno. Na noite de 13 de junho, Augusto entrou em fase crítica. Seu corpo começou a convulsionar, vomitou sangue escuro que manchou os lençóis brancos. Seus olhos reviraram. O doutor Henrique foi chamado urgentemente, mas declarou que não havia mais nada a fazer além de rezar. Foi então, nas primeiras horas da madrugada de 14 de junho, que Augusto experimentou o breve momento de lucidez antes da morte. Seus olhos fixaram-se no rosto de Isabela, que observava ao lado de Luzia, e algo na expressão das duas mulheres revelou terrível verdade. Ele compreendeu naquele instante final que não estava morrendo de doença natural, mas havia sido envenenado pelas duas pessoas que mais desprezara. E foi nesse momento, com o coronel ainda consciente mas paralisado, que Isabela e Luzia se beijaram diante dele, selando o destino que compartilhavam e revelando o amor que o matara. Number, bloco 22, 500, palavras. O grito de Luzia ecoou pelos corredores da casa grande como sino fúnebre, anunciando tragédia inevitável. Acudam! O coronel faleceu! Chamem o Dr. Henrique. Sua voz carregava desespero convincente que anos de cativeiro lhe ensinaram a falsificar perfeitamente. Portas se abriram simultaneamente. Passos apressados começaram a convergir para os aposentos do senhor. Isabela, agora sozinha com o corpo ainda morno do marido, enxugou rapidamente as lágrimas que haviam escorrido durante o beijo final com Luzia e compôs a expressão de viúva devastada. Quando o mordomo Manuel, homem de 60 anos que servia a família há décadas, entrou ofegante no quarto, encontrou a baronesa ajoelhada ao lado da cama, segurando a mão inerte de Augusto contra o peito. Ele se foi, Manuel, sussurrou ela com voz embargada que soava absolutamente genuína. Meu marido, meu pobre marido. A febre o levou finalmente. As lágrimas que escorriam por seu rosto eram reais, nascidas não de luto, mas de alívio mesclado com terror do que viria a seguir. O mordomo aproximou-se respeitosamente, verificou o pulso inexistente do coronel e fez o sinal da cruz com mãos trêmulas. Deus o tenha em sua glória, sinhá. Vou mandar buscar o doutor Henrique e o padre Anselmo imediatamente. Virou-se para sair, mas Isabela o chamou com voz suave. Manuel, por favor, peça que Luzia permaneça comigo. Não consigo enfrentar isto sozinha. O mordomo hesitou apenas fração de segundo antes de assentir. Afinal, era natural que jovem viúva desejasse companhia de sua mucama pessoal em momento tão difícil. Luzia retornou ao quarto e fechou a porta delicadamente, encostando-se nela por instante, como se precisasse do apoio físico para não desmoronar. Seus olhos encontraram os de Isabela através da penumbra iluminada apenas por velas que começavam a se apagar. Conseguimos, sussurrou Isabela, sua voz misturando triunfo e horror. Ele está morto. Realmente conseguimos. Levantou-se lentamente da posição junto à cama e caminhou até Luzia. As duas mulheres se abraçaram novamente.
Mas desta vez, o abraço carregava peso diferente. Não era mais gesto de amor apaixonado, mas pacto selado em sangue e veneno, corrente que as uniria para sempre através do crime compartilhado. "E agora?", perguntou Luzia, sua voz mal passando de sussurro. "O que fazemos quando começarem a investigar? Quando fizerem perguntas?" Seus dedos agarravam as costas do vestido de Isabela com força que revelava pânico mal contido. Benedito morreu. Madalena também. 3 mortes em menos de um mês. Alguém vai notar o padrão. Isabela afastou-se ligeiramente, segurando o rosto de Luzia entre as mãos. Ninguém vai suspeitar. Benedito foi acidente lamentável, atribuído à comida estragada. Madalena também. E Augusto morreu de febre maligna, doença comum que o próprio Dr. Henrique diagnosticou. Somos apenas 2 mulheres enlutadas, você pela perda do senhor e eu do marido. Ninguém imagina que mulheres sejam capazes de algo assim. Era verdade amarga sobre a sociedade em que viviam. Mulheres, especialmente aquelas de classe alta como Isabela, eram consideradas criaturas frágeis, incapazes de violência calculada ou maldade premeditada. E escravas como Luzia eram vistas como ferramentas sem vontade própria, incapazes de conspirar contra seus senhores. Essas mesmas suposições, que as aprisionavam em papéis sufocantes, agora serviam como proteção perfeita. O Dr. Henrique Monteiro chegou meia hora depois, trazendo consigo maleta de couro gasto e expressão grave apropriada para a ocasião. Examinou o corpo de Augusto com meticulosidade profissional, verificando pupilas dilatadas, cor amarelada da pele, rigidez que já começava a se instalar nos músculos, febre maligna sem dúvida, declarou finalmente, fechando a maleta com estalido definitivo. A progressão foi exatamente como previsto. Lamento profundamente, baronesa, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Sei que fez, doutor, respondeu Isabela com voz fraca. O senhor foi incansável em seus cuidados. A vontade de Deus é misteriosa e, às vezes, cruel. As palavras saíam automaticamente, frases vazias que sociedade esperava de viúva devota, mas internamente, Isabela sentia a mistura turbulenta de emoções que ameaçava transbordar. Havia realmente matado o marido. Havia realmente saído impune, por enquanto. O padre Anselmo chegou logo em seguida, realizando cerimônias finais sobre o corpo que já não continha alma. Isabela ajoelhou-se ao lado da cama, rezando em voz baixa enquanto o sacerdote aspergia água benta e murmurava latim incompreensível. Luzia permanecia no canto do quarto, cabeça baixa em postura de serviçal respeitosa, mas seus olhos nunca paravam de observar, sempre vigilante por qualquer sinal de suspeita. Quando finalmente ficaram sozinhas novamente, já era quase amanhecer. A luz cinzenta do alvorecer começava a filtrar através das cortinas pesadas, revelando o quarto em detalhes cruéis. O corpo de Augusto jazia na cama, coberto agora com lençol branco que escondia as marcas finais do veneno. Isabela sentou-se na cadeira ao lado da janela, exausta além de qualquer cansaço físico que já experimentara. "Preciso contar algo", disse ela de repente, sua voz cortando o silêncio pesado. Luzia virou-se, expressão alerta. "Estou grávida." As palavras caíram como pedra em lago tranquilo, criando ondulações que se expandiam infinitamente. Luzia ficou completamente imóvel por longo momento, processando informação impossível. "Mas como?", sussurrou finalmente. "Você e o coronel. Há meses que ele não." Parou abruptamente, compreensão atravessando seu rosto como raio. "Você planejou isto." Não era pergunta, mas afirmação carregada de admiração e horror misturados. Isabela assentiu lentamente. "Há 6 semanas, pedi que você trouxesse Joaquim até meus aposentos. Lembra? Joaquim era escravo jovem, de 22 anos, conhecido por força e saúde excepcional. Precisava de herdeiro, Luzia. Precisava garantir que ninguém pudesse tomar a fazenda de mim após a morte de Augusto. Viúva grávida ganha tempo, proteção legal, controle sobre propriedade." Luzia aproximou-se lentamente, seus olhos buscando os de Isabela. "Você usou aquele homem da mesma forma que Augusto usava você, e usou a mim também, me transformando em cúmplice de mais essa manipulação." Sua voz carregava mágoa, que cortava mais fundo que qualquer lâmina. "Achei que éramos parceiras em tudo, que compartilhávamos decisões,
Mas você planejou isto sozinha. Fiz para nos proteger, defendeu-se Isabela, levantando-se da cadeira. Você mesma disse que precisávamos pensar em sobrevivência acima de tudo. Um filho consolida minha posição, dá legitimidade, afasta pretendentes interessados apenas na fortuna. E quando nascer, posso afirmar que você é indispensável como ama de leite, garantindo que permaneça ao meu lado sempre. Era a lógica fria que Luzia não podia negar completamente, mas o fato de ter sido excluída da decisão doía profundamente. E Joaquim? O que acontece com ele quando descobrir que existe criança que carrega seu sangue, mas que nunca poderá reconhecer como filho? Joaquim não sabe e nunca saberá, respondeu Isabela com firmeza, que revelava quanto havia endurecido nos últimos meses. Aquela noite, você o conduziu vendado até meu quarto e vendado o levou de volta. Ele jamais viu meu rosto. E mesmo que suspeitasse, quem acreditaria em escravo acusando baronesa de tamanha transgressão? Luzia virou-se, caminhando até a janela onde observou o sol nascendo sobre os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Toda aquela riqueza construída sobre trabalho forçado de centenas de pessoas escravizadas. E agora, o controle de tudo isto estava nas mãos de sua amada, garantido por gravidez obtida através de mais uma manipulação, mais um uso de corpo humano como ferramenta. Estamos nos transformando naquilo que odiávamos, disse ela finalmente, voz carregada de tristeza profunda. Augusto usava corpos para seu prazer e poder. E agora, nós também usamos pessoas para nossa conveniência. Benedito, Madalena, Joaquim. Quantos mais precisarão ser sacrificados para nossa liberdade? Isabela aproximou-se por trás, envolvendo os braços ao redor da cintura de Luzia em abraço que buscava reconfortar e ser reconfortado simultaneamente. Sei que cruzamos linhas que nunca imaginei atravessar. Sei que nos tornamos algo que não reconheço completamente, mas fizemos o que era necessário para sobreviver num mundo que nos quer destruídas. Amo você, Luzia. Isto nunca mudou e nunca mudará. Luzia cobriu as mãos de Isabela com as suas, entrelaçando os dedos. Também te amo, mais que minha própria vida, mas temo que este amor que deveria nos salvar esteja nos destruindo de formas que ainda não compreendemos completamente. Permaneceram assim por longo tempo, observando o amanhecer pintar o céu de tons rosados e dourados, conscientes de que haviam sobrevivido à noite mais perigosa de suas vidas, mas inconscientes dos desafios ainda por vir. O funeral do coronel Augusto de Barros Oliveira foi evento social que mobilizou toda a aristocracia da zona da Mata Mineira. Carruagens luxuosas convergiram para a fazenda Boa Esperança durante 3 dias, formando procissão interminável de fazendeiros, comerciantes, políticos e suas famílias. O corpo, embalsamado apressadamente pelo Dr. Henrique, repousava em caixão de jacarandá, maciço adornado com ferragens de prata que refletiam luz de centenas de velas. Isabela recebia condolências vestida de negro completo, véu de crepe escondendo seu rosto. Ninguém suspeitava que por trás do véu ela lutava para controlar não lágrimas de tristeza, mas alívio pela libertação conquistada. Luzia circulava discretamente entre os enlutados, servindo café e licores, seus olhos nunca se afastando por muito tempo de Isabela, vigiando qualquer sinal de fraqueza que pudesse comprometer a farsa. Foi durante o velório que surgiu primeira ameaça séria. Capitão Rodrigo Soares de Albuquerque, oficial da Guarda Nacional e primo distante de Augusto, aproximou-se de Isabela com expressão grave. O homem de 43 anos, conhecido por inteligência aguçada e instinto apurado para mentiras, servira em campanhas militares e desenvolver a capacidade perturbadora de ler pessoas. Baronesa, disse ele em voz baixa, que apenas Isabela podia ouvir. Lamento profundamente sua perda. Augusto era homem forte, saudável. Esta doença súbita me parece conveniente. O sangue de Isabela gelou, mas forçou-se a manter compostura enquanto respondia com voz trêmula calculadamente. Capitão, não compreendo o que insinua. Meu marido esteve enfermo por semanas. O doutor Henrique pode confirmar diagnóstico de febre maligna. O oficial inclinou-se mais próximo, olhos cinzentos perfurando o véu como lâminas.
Febre maligna muito conveniente, especialmente considerando rumores que circulam sobre certos relacionamentos inadequados nesta propriedade, rumores envolvendo a senhora e certa mucama. Isabela sentiu o mundo girar. Alguém falara, alguém suspeitara e espalhara boatos que agora ameaçavam destruir tudo. Sua mente correu desesperadamente, buscando resposta que neutralizasse a acusação velada. Mas foi Luzia quem salvou a situação. A mucama, aparecendo com bandeja de cristal, tropeçou estrategicamente, derramando vinho tinto sobre casaca militar impecável do capitão. «Ó Senhor, 1000 perdões!» exclamou com horror exagerado, ajoelhando-se imediatamente. «Sou tão desajeitada. Mereço castigo por tamanha incompetência.» O incidente quebrou tensão e desviou a atenção do capitão de suas acusações perigosas. Outros visitantes acorreram oferecendo lenços e auxílio, transformando o momento potencialmente desastroso em mera inconveniência. Rodrigo Soares, embora claramente irritado, não podia fazer cena em velório sem parecer grosseiro. Retirou-se para trocar de roupa, mas não antes de lançar olhar final para Isabela, que prometia claramente que a investigação estava apenas começando. Quando enterraram Augusto no mausoléu familiar construído na colina que dominava as plantações de café, Isabela finalmente permitiu-se chorar. Não eram lágrimas que sociedade esperava de viúva devota, mas choro de medo paralisante. Se o capitão Rodrigo decidisse investigar seriamente, quanto tempo levaria para descobrir verdade? Quanto tempo antes que conexão entre morte de Benedito e subsequente falecimento do coronel se tornasse óbvia demais para ignorar? Nos dias que seguiram ao funeral, vida na fazenda Boa Esperança assumiu ritmo estranho. Isabela, como viúva herdeira de propriedade valiosa, descobriu-se subitamente cercada por pretendentes interessados em sua fortuna. Entre eles estava o comendador Alberto Ferreira da Silva, fazendeiro vizinho de 55 anos, que não escondia a ambição de anexar terras de Boa Esperança às suas próprias propriedades através de casamento conveniente. «Baronessa», declarou ele durante visita, que se prolongou desconfortavelmente. Mulher de sua posição, não deveria preocupar-se com assuntos pesados de administração rural. «Permita-me oferecer minha experiência e proteção. Após período apropriado de luto, poderíamos discutir arranjo que beneficiaria ambas nossas famílias.» A proposta mal disfarçada de casamento fez Isabela sentir náusea familiar. Escapara de um tirano apenas para ser empurrada em direção a outro. A ideia de submeter-se novamente a controle masculino, de permitir que homem qualquer a tocasse após finalmente conquistar liberdade, era insuportável. Foi então que anunciou publicamente sua gravidez. A notícia espalhou-se rapidamente por toda a região e pretendentes que a cercavam recuaram respeitosamente, aguardando o nascimento do herdeiro que determinaria futuro de Boa Esperança. Isabela ganhara tempo precioso, talvez 6 ou 7 meses antes que pressões recomeçassem. Mas nem todos celebraram a revelação. O capitão Rodrigo, que mantivera vigilância discreta sobre a fazenda desde o funeral, ficou profundamente desconfiado do timing conveniente. Durante visita não anunciada, confrontou Isabela com acusações mais diretas. «Baronesa, o timing desta gravidez é notavelmente conveniente. Augusto estava enfermo por semanas antes de morrer. Homem doente dificilmente teria energia para cumprir deveres conjugais.» Isabela, fortalecida pela gravidez real, respondeu com indignação autêntica. «Capitão, o senhor ultrapassa todos os limites de decência ao questionar intimidades de meu casamento. Meu falecido marido, mesmo enfermo, me visitava regularmente. Este filho é prova de seu legado.» A resposta foi suficientemente veemente para fazer o oficial recuar temporariamente, mas Isabela sabia que havia ganhado apenas tempo, não vitória definitiva. Foi durante esse período tenso que ocorreu o incidente que quase destruiu tudo. Madalena, escrava mais velha que servia há décadas na Casa Grande, começou a fazer perguntas sobre desaparecimento de certas ervas da despensa. A mulher de 58 anos, experiente em artes culinárias e medicinais, reconhecera que plantas específicas usadas por Luzia nos chás servidos ao coronel eram exatamente aquelas empregadas em venenos tradicionais africanos. Numa tarde de setembro, Madalena confrontou Luzia diretamente na cozinha.
Menina, vi o que você fez. Reconheço as raízes que sumiram, as sementes que foram moídas. Minha avó na África usava mesmo as plantas para eliminar inimigos da tribo. O coração de Luzia disparou, mas manteve expressão neutra. Não sei do que está falando, velha. Cuido apenas da senhora, como me foi ordenado. Madalena aproximou-se perigosamente, voz baixando para sussurro ameaçador. Você acabou com o senhor, e a baronesa estava envolvida. Vi como vocês olham uma para a outra. Conheço o pecado quando vejo. Talvez o capitão Rodrigo gostaria de saber dessas informações. Talvez me recompensasse generosamente por revelar a verdade. A chantagem explícita congelou o sangue de Luzia. Madalena não buscava justiça, mas vantagem pessoal. Queria dinheiro, talvez até liberdade, em troca de silêncio sobre o crime. Luzia relatou o confronto imediatamente a Isabela, e ambas enfrentaram um dilema moral devastador. Podiam pagar o silêncio de Madalena indefinidamente, transformando-se em reféns perpétuas de sua ganância, ou podiam eliminar a ameaça permanentemente, adicionando terceiro assassinato a crimes crescentes. A decisão que tomaram naquela noite revelaria até onde estavam dispostas a ir para proteger segredo e liberdade. Isabela, agora com 3 meses de gravidez, argumentou inicialmente por solução pacífica. Podemos comprar seu silêncio, prometer-lhe alforria após meu filho nascer? Mas Luzia, endurecida por anos de cativeiro, respondeu com pragmatismo. Pessoas como Madalena nunca se satisfazem com pagamento único. Ela te sangraria até secar, e quando não houvesse mais nada a extrair, venderia seus segredos mesmo assim. Precisa ser silenciada permanentemente. A discussão prolongou-se pela madrugada. Finalmente, Isabela concordou com a lógica terrível de Luzia, mas impôs condição. Se fizermos isto, prometa-me que será a última vez. Não posso criar meu filho em fazenda construída sobre tantas mortes. Luzia concordou, sabendo em seu coração que era promessa impossível de garantir num mundo onde cada dia trazia novos perigos. O assassinato de Madalena foi planejado com mesma meticulosidade que caracterizara envenenamento do coronel, mas com urgência adicional. Luzia preparou dose massiva do mesmo veneno, quantidade suficiente para causar morte rápida. Misturou o pó em garrafa de cachaça de qualidade superior, presente supostamente generoso da baronesa, para a escrava veterana como reconhecimento por anos de serviço. Madalena, suspeitosa por natureza, mas também gananciosa, aceitou o presente. Naquela noite, sozinha em seu quartinho na senzala, bebeu generosamente da cachaça enquanto celebrava mentalmente a fortuna que extorquiria. Os sintomas manifestaram-se rapidamente. Convulsões, vômitos, dor excruciante que a fez gritar acordando escravos vizinhos. Quando chegaram, Madalena já estava morrendo. Suas últimas palavras gaguejadas através de lábios espumantes foram acusação parcial que ninguém compreendeu completamente. A baronesa, a mucama, elas. Mas antes que pudesse completar revelação, convulsão final roubou-lhe a vida. Os outros escravos, acostumados a mortes súbitas na dureza da vida cativa, atribuíram falecimento a causas naturais, ou talvez feitiçaria. Doutor Henrique, chamado para examinar corpo, determinou que Madalena morrera de envenenamento acidental, provavelmente por ingestão de alimento estragado. Ninguém associou morte de escrava velha com baronesa grávida enlutada. O crime perfeito fora cometido novamente, mas preço psicológico cobrado de Isabela foi imenso. Naquela noite, trancada em seus aposentos, desmoronou completamente, soluçando incontrolavelmente nos braços de Luzia. Somos monstros. Matamos 3 pessoas. Como posso trazer criança inocente a este mundo manchado por tanto sangue? Luzia, embora também carregasse peso dos crimes, manteve-se forte por ambas. Não somos monstros, somos sobreviventes. Cada pessoa que morreu representava ameaça à nossa existência. Não tínhamos escolha, mas mesmo Luzia sabia que justificativa soava cada vez mais vazia. Haviam cruzado tantas linhas morais que já não reconheciam os próprios reflexos. O amor que as unira transformara-se em corrente que as prendia a ciclo de violência e segredo. E o filho crescendo no ventre de Isabela seria herdeiro não apenas de fortuna considerável,
mas também de legado sombrio de crimes cometidos para garantir sobrevivência. Os meses seguintes transcorreram em paranoia crescente que transformou Fazenda Boa Esperança em prisão luxuosa. Isabela, com barriga crescendo visivelmente, raramente saía de seus aposentos alegando fraqueza típica de gravidez. Na verdade, temia que cada olhar contivesse suspeita, que cada conversa sussurrada discutisse suas culpas secretas. Luzia, agora promovida oficialmente a governanta da Casa Grande, controlava rigidamente quem tinha acesso à baronesa, criando isolamento protetor que também limitava testemunhas de qualquer deslize. As duas mulheres viviam em tensão constante, cada barulho inesperado fazendo seus corações dispararem, cada visita não anunciada trazendo medo de descoberta iminente. Foi em novembro de 1851, quando Isabela entrava no 7º mês de gestação, que crise final começou a se materializar. O capitão Rodrigo Soares retornou à fazenda acompanhado de figura inesperada. Doutor Augusto Ferreira Lima, médico legista da Corte Imperial, especialista em detecção de envenenamentos, viera investigar série de mortes suspeitas que formavam um padrão preocupante. O homem de 47 anos, formado em Montpellier e autor de tratados sobre toxicologia forense, começou a fazer perguntas que demonstravam compreensão alarmante do assunto. Baronesa, poderia descrever em detalhes a progressão dos sintomas de seu falecido esposo? Especificamente, houve amarelamento da pele, mudanças no odor corporal? Cada pergunta era armadilha potencial. Isabela navegou o interrogatório com cuidado extremo, oferecendo descrições suficientemente detalhadas para parecer testemunha genuína, mas evitando especificidade que pudesse revelar conhecimento suspeito. Luzia, servindo chá durante a visita, ouvia cada palavra com atenção total, preparada para intervir. Foi então que Dr. Augusto fez pergunta que mudou completamente dinâmica. Baronesa, entendo que 2 outras pessoas nesta propriedade faleceram em circunstâncias similares nos últimos meses. O provador Benedito e a escrava Madalena. Ambos apresentaram sintomas consistentes com envenenamento por compostos vegetais específicos encontrados em tradições africanas. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O legista acabara de conectar 3 mortes através de fio comum que apontava diretamente para metodologia específica. Luzia, reconhecendo que situação havia se tornado crítica, tomou decisão desesperada que salvaria Isabela, mas condenaria a si própria. Ajoelhou-se dramaticamente aos pés do médico, assumindo expressão de terror que não era completamente fingida. Doutor, capitão, preciso confessar, fui eu, matei o coronel Augusto. Se você está acompanhando esta história perturbadora sobre até onde o desespero pode levar seres humanos, inscreva-se em nosso canal para não perder o desfecho final. Me conta nos comentários. Você acha que Isabela e Luzia são vítimas das circunstâncias ou cruzaram limites imperdoáveis? Suas ações foram justificadas ou não há justificativa possível para tirar vidas? Quero muito conhecer sua perspectiva sobre este caso que desafia julgamentos simples. A declaração chocante de Luzia paralisou todos os presentes. Isabela soltou grito genuíno de horror, compreendendo instantaneamente o sacrifício que sua amada estava fazendo. Luzia não, exclamou a baronesa, levantando-se da cadeira com dificuldade, sua barriga de 7 meses tornando os movimentos pesados. Mas a mucama continuou sua confissão com determinação inabalável, olhos fixos no chão, em postura de submissão perfeita. O coronel me forçava constantemente, usava meu corpo quando queria. Estava cansada dos abusos, então usei conhecimentos que minha avó me ensinou na África, misturei venenos em sua comida durante semanas até que ele faleceu. A baronesa não sabia de nada. Ela é completamente inocente. As lágrimas que corriam pelo rosto de Luzia eram absolutamente reais, nascidas não de remorso pelo crime, mas de certeza de que jamais veria Isabela novamente, jamais seguraria o filho que crescia no ventre de sua amada. O capitão Rodrigo e Dr. Augusto trocaram olhares significativos. A confissão encaixava-se perfeitamente em narrativa que autoridades imperiais poderiam aceitar. Escrava maltratada, envenenando senhor cruel.
Era história trágica, mas compreensível dentro da lógica brutal da sociedade escravocrata. Mas ambos os homens, experientes em natureza humana e crime, perceberam elementos que não se alinhavam perfeitamente. A devoção óbvia entre baronesa e mucama, o timing conveniente da gravidez, a morte de Madalena que Luzia ainda não mencionara. E quanto a Benedito e Madalena? Pressionou o Dr. Augusto, testando consistência da confissão. Luzia hesitou apenas fração de segundo antes de responder. Benedito foi acidente. Ele provou o vinho antes que eu pudesse impedir. Madalena descobriu o que fiz e tentou me chantagear. Então, a eliminei também para proteger meu segredo. A admissão de 3 mortes selou seu destino completamente, mas também fornecia narrativa coerente que isentava Isabela de qualquer culpabilidade. Isabela, compreendendo o sacrifício supremo que Luzia estava fazendo, lutou desesperadamente para salvar a mulher que amava. Não pode ser verdade. Luzia sempre foi leal, gentil. Se meu marido a maltratou, eu deveria ter protegido ela. A culpa é minha por não ter visto seu sofrimento. Sua voz quebrava de emoção genuína, lágrimas escorrendo livremente. Mas o capitão Rodrigo, embora talvez suspeitasse que a história completa era mais complexa, tinha agora confissão detalhada de crimes graves. Legalmente, caso estava resolvido. Escrava confessara assassinato de Senhor Branco, crime capital que exigia punição máxima. Baronesa, disse ele com tom que mesclava formalidade oficial e compaixão genuína. Compreendo seu choque, mas a lei é clara. Esta escrava confessou crimes capitais e deve ser julgada apropriadamente. Será transportada imediatamente para a prisão em Leopoldina, onde aguardará julgamento formal. Soldados que haviam aguardado do lado de fora entraram e agarraram Luzia pelos braços. A mucama não resistiu, mas seus olhos buscaram uma última vez o rosto de Isabela, comunicando amor eterno e despedida final. As duas mulheres trocaram um olhar que continha universo de significados impossíveis de expressar em palavras. Eu te amo, moveram os lábios de Isabela silenciosamente. Uma mão sobre a barriga onde crescia o filho que Luzia jamais conheceria. E eu sempre te amarei, respondeu Luzia da mesma forma, antes de ser arrastada para fora da casa grande, deixando baronesa grávida desmoronando em lágrimas sobre o tapete persa. O julgamento de Luzia foi rápido e impiedoso, como eram todos os processos envolvendo escravos acusados de crimes contra senhores brancos. 3 semanas após sua prisão, em dezembro de 1851, foi levada perante tribunal improvisado na Câmara Municipal de Leopoldina. O juiz desembargador Francisco das Chagas Oliveira, homem de 63 anos conhecido por severidade implacável, ouviu confissão com expressão de repugnância crescente. Não houve defesa, não houve testemunhas favoráveis, não houve apresentação de circunstâncias atenuantes. Luzia, de pé no centro da sala iluminada por luz fria de dezembro, repetiu confissão que salvara Isabela, mas condenara a si própria. Admitiu o envenenamento do coronel Augusto, morte acidental de Benedito, eliminação premeditada de Madalena. Omitiu apenas envolvimento de Isabela e natureza do relacionamento amoroso que as unira. A sentença foi pronunciada em menos de 1 hora. Luzia seria executada publicamente por enforcamento na praça principal de Leopoldina, como exemplo para outros escravos que pudessem considerar levantar mão contra seus senhores. A execução estava marcada para 7 de janeiro de 1852, dando tempo para que fazendeiros de toda a região fossem convocados para testemunhar espetáculo que reafirmaria hierarquias do império. Isabela, ao receber notícia da sentença, entrou em trabalho de parto prematuro causado pelo estresse emocional extremo. Seu filho, menino de pele surpreendentemente clara que não revelava a ancestralidade africana de Joaquim, nasceu na madrugada de 23 de dezembro, pesando apenas 2 quilos, mas vivo e saudável. A baronesa segurou o bebê nos braços e chorou lágrimas que misturavam alegria pela nova vida e desespero pela vida que seria tirada em poucas semanas. Nomeou o menino Augusto Francisco em homenagem oficial ao falecido coronel, mas sussurrou para ele nome secreto que apenas ela e Luzia conheceriam: Esperança, simbolizando o futuro melhor que sonharam juntas, mas nunca viveriam. O bebê tornou-se âncora que prendia Isabela à vida,
quando tudo dentro dela queria desistir. Tinha responsabilidade agora, filho para criar, legado para proteger, mesmo que cada respiração fosse tortura sem a mulher que amava. Nos dias que precederam a execução, Isabela tentou desesperadamente usar influência e fortuna para salvar Luzia. Ofereceu quantias astronômicas ao juiz, apelou para padres influentes, escreveu cartas suplicantes para autoridades imperiais no Rio de Janeiro. Mas nenhuma quantidade de dinheiro ou influência podia reverter sentença contra a escrava que confessara assassinato de Senhor Branco. O máximo que conseguiu foi permissão para visitar Luzia uma última vez na prisão imunda onde aguardava a execução. O encontro final entre as duas mulheres ocorreu em 5 de janeiro de 1852. Numa cela fétida iluminada apenas por vela solitária, Isabela carregava o bebê Augusto nos braços, querendo que Luzia conhecesse a criança que indiretamente ajudara a conceber. A mucama, emagrecida drasticamente após semanas de cativeiro, sorriu através de lágrimas ao ver o menino. "Ele é lindo", sussurrou com voz rouca. "Tem seus olhos, seu espírito forte. Crie-o bem, ensine-o a ser gentil, diferente de todos os homens que conhecemos." Isabela sentou-se no chão imundo da cela, não se importando com sujeira manchando seu vestido de seda, segurou a mão de Luzia e simplesmente permaneceu assim, em silêncio, compartilhando últimos momentos preciosos. Não havia mais palavras suficientes para expressar tudo o que sentiam. Todo o amor acumulado, toda a dor da despedida iminente. Depois de longo tempo, Luzia quebrou o silêncio. "Não me esqueça, conte histórias sobre mim para ele quando crescer, não sobre crimes, mas sobre amor que compartilhamos. Prometa que nossa história não será completamente perdida." Isabela prometeu através de lágrimas que caíam incontrolavelmente. "Jamais esquecerei. Você foi o único amor verdadeiro de minha vida. Tudo o que fizemos foi porque nos amávamos demais para aceitar crueldade deste mundo. Se existe próxima vida, encontrarei você novamente, e desta vez viveremos sem medo, sem vergonha, sem necessidade de nos esconder." Luzia beijou Isabela uma última vez. Beijo salgado pelas lágrimas de ambas, beijo que continha despedida e promessas simultâneas. Quando o guarda veio anunciar que tempo de visita terminara, Isabela precisou ser literalmente arrastada para fora da cela. Seus gritos ecoando pelos corredores úmidos da prisão, misturando-se aos choros do bebê assustado. "Não me deixe, não posso viver sem você. Deixem-me morrer ao seu lado." Mas ninguém atendeu seus apelos. A lei seguiria seu curso e Luzia enfrentaria destino que aceitara para salvar a mulher que amava. A manhã de 7 de janeiro de 1852 amanheceu cinzenta e fria, céu nublado parecendo compartilhar luto pela tragédia prestes a se desenrolar. A praça principal de Leopoldina encheu-se de multidão que incluía fazendeiros aristocráticos, comerciantes curiosos, escravos forçados a testemunhar advertência sobre consequências de rebelião. No centro, patíbulo de madeira aguardava sua vítima, corda balançando levemente na brisa matinal. Luzia foi conduzida até o cadafalso com dignidade surpreendente para alguém prestes a morrer. Usava vestido simples de algodão branco, cabelos trançados no estilo que ensinara a Isabela meses atrás, símbolo de compromisso eterno que carregaria até morte. Recusou os serviços do padre, que ofereceu últimas bênçãos, declarando que seus ancestrais africanos a aguardavam e que não precisava de Deus cristão que permitira a escravidão e injustiça. Isabela, escondida entre multidão com véu negro cobrindo o rosto, segurava bebê Augusto contra peito e forçava-se a testemunhar a execução da mulher que amava. Sentiu que devia a Luzia presença neste momento final, ainda que cada segundo fosse agonia insuportável. Quando o carrasco colocou corda ao redor do pescoço de Luzia, a mucama procurou através da multidão, e seus olhos encontraram os de Isabela por última vez. Sorriu genuinamente, como se estivesse vendo algo belo ao invés de morte iminente. O alçapão abriu-se com estrondo que ecoou pela praça. O corpo de Luzia caiu, corda retesou-se, pescoço quebrou com som seco. A mucama convulsionou por alguns segundos terríveis, depois ficou imóvel, balançando suavemente na brisa como folha morta. Isabela mordeu o próprio punho até sangrar para não gritar,
abraçando o filho com força enquanto seu mundo desmoronava. Ao seu redor, multidão dispersava satisfeita que justiça fora servida. Mas no coração secreto de Isabela, justiça estava longe de ter sido servida. Luzia morrera por crimes que ambas cometeram juntas, levando sozinha peso de culpa compartilhada. Esta injustiça final seria fardo que Isabela carregaria até própria morte. Isabela viveu por mais 43 anos após a execução de Luzia, morrendo em 1895 aos 72 anos. Nunca se casou novamente, dedicando vida inteira a criar filho Augusto e administrar fazenda Boa Esperança com eficiência que surpreendia homens da região. O menino cresceu forte e saudável, sem jamais saber verdade sobre própria concepção ou sobre amor impossível que suas mães compartilharam. Isabela manteve promessa feita na prisão, contando-lhe histórias sobre Luzia, apresentada apenas como mucama leal e corajosa que sacrificara a vida para proteger senhora. Manteve também segredos que jamais revelou à alma viva: os crimes compartilhados, os assassinatos necessários para a sobrevivência, o amor proibido que desafiou todas as convenções sociais e raciais de seu tempo. Esses segredos ela levou para túmulo quando finalmente foi enterrada ao lado do coronel Augusto no mausoléu familiar. Ironia final que a colocava eternamente ao lado de homem que odiara, enquanto mulher que amara jazia em cova rasa de escravos executados. Mas em seu testamento deixou cláusula misteriosa que intrigou todos os conhecidos. Ordenou que quantia substancial de sua fortuna fosse usada para construir capela pequena, no local exato onde Luzia fora enforcada. A capela, erguida em 1896, ostentava placa simples, em memória de Luzia, que amou além de limites impostos por este mundo, que sua alma encontre paz. Ninguém compreendeu o verdadeiro significado dessas palavras, mas aqueles poucos que conheceram história sussurravam que capela era monumento não à escrava criminosa, mas ao amor impossível que desafiara morte e tempo. A história de Isabela e Luzia permaneceu largamente esquecida por mais de século. Apenas rumores vagos, preservados em memórias de descendentes de escravos que testemunharam eventos daquele período turbulento. Foi somente quando historiadora, pesquisando arquivos judiciários de Leopoldina, descobriu registros do julgamento de Luzia que a história completa começou a ser reconstruída. Cartas pessoais de Isabela encontradas posteriormente revelaram verdade que ela guardara tão zelosamente. Amor profundo e genuíno entre duas mulheres separadas por raça, classe e todas as barreiras que sociedade imperial podia erguer. Hoje, historiadores debatem legado moral complexo desta história. Isabela e Luzia foram vítimas de sistema que não oferecia saídas legítimas para escapar de opressão, ou foram criminosas que cruzaram linhas morais imperdoáveis ao tirar 3 vidas para proteger segredo e liberdade. A verdade, como frequentemente acontece na história real, reside em zona cinzenta desconfortável entre esses extremos. Foram simultaneamente vítimas e responsáveis por ações graves, amantes devotadas e pessoas que tomaram decisões questionáveis, produtos de época que exigia escolhas impossíveis de pessoas aprisionadas por circunstâncias além de seu controle. O que permanece inquestionável é coragem extraordinária que demonstraram ao amarem mundo que condenava tal amor como pecado capital, e sacrifício supremo que Luzia fez, oferecendo própria vida para salvar mulher que amava e filho que nunca conheceria. Na capela silenciosa construída sobre local de sua execução, visitantes ocasionais ainda deixam flores, reconhecendo que ali jaz não apenas escrava executada por crime, mas alguém cujo amor transcendeu todas as barreiras que sociedade tentou impor. Esta história termina onde começou, com morte e segredos, mas também com lembrança persistente de que amor genuíno, mesmo quando nasce em circunstâncias mais improváveis e desesperadas, possui poder de transformar vidas, desafiar injustiças e perdurar muito além dos corpos mortais que o abrigaram. Isabela e Luzia pagaram preço terrível por amar como amaram, mas legado que deixaram continua ecoando através de gerações, lembrando-nos de que nenhuma lei humana pode verdadeiramente aprisionar ou destruir amor que recusa ser silenciado.
Suas escolhas foram imperfeitas, suas ações questionáveis, mas seu amor foi absoluto. E talvez seja isso que importa quando olhamos para trás através dos séculos que nos separam. Não os crimes cometidos em desespero, mas a humanidade que persiste mesmo nas circunstâncias mais brutais. Obrigado por acompanhar esta história complexa e perturbadora até o final. Se esta narrativa histórica tocou você de alguma forma, inscreva-se em nosso canal, onde exploramos casos reais que revelam a humanidade em toda a sua complexidade e imperfeição. Nos comentários, gostaria muito de saber o que você sentiu ao conhecer a história de Isabela e Luzia. Como você julga suas ações dentro do contexto da sociedade escravocrata do século XIX? O amor delas justifica os meios que usaram para protegê-lo, ou há linhas que nunca deveriam ser cruzadas, independentemente das circunstâncias? Sua perspectiva enriquece nossa comunidade, então não hesite em compartilhar reflexões, dúvidas ou até discordâncias. Histórias como essa existem para provocar discussões difíceis, mas necessárias sobre justiça, moralidade e natureza humana. Até a próxima história que desafiará tudo o que você pensa saber sobre bem e mal.